vamos abrir a nossa outra janela, falar ao vivo com o secretário de Saúde, secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, que está ao vivo aqui no Tá No Ar Campinas, com exclusividade. Secretário, bom dia, muito obrigado pela presença. Bom dia, Felipe, bom dia a todos. É um prazer poder estar conversando com vocês nesta manhã. Prazer é todo nosso, viu, secretário? Pena que em um momento tão delicado, né, da nossa saúde. Queria aqui estar comentando coisas positivas da saúde do estado de São Paulo, né, mas infelizmente a gente tem que falar de assunto sério. A gente está falando, claro, dos casos de gripe que estão se espalhando aqui pelo estado. Já tem uma média, secretário, de quantos casos de H3N2 estão confirmados aqui em São Paulo? Nós temos um número de pacientes que aumentou 50% das demandas de vírus respiratórios, especialmente relacionados ao vírus da gripe. Isso baseado no nosso sistema de internação hospitalar. E o impacto disso acaba sendo principalmente, e a contabilização, para aqueles que têm uma síndrome respiratória aguda grave que promove, então, a sua admissão no ambiente hospitalar. Ou seja, são pessoas que acabam sendo internadas, seja nas enfermarias e incrementando de forma discreta, mas já mostrando a sua presença nas unidades de terapia intensiva. A gente tem que lembrar que a grande maioria das pessoas que muitas vezes estão com gripe, elas sequer fazem o teste ou sequer procuram um serviço de saúde e dessa forma o número ele acaba sendo subnotificado, mas sem dúvida alguma um incremento bastante significativo. Essa subnotificação, secretário, preocupa em alguma forma a Secretaria Estadual, porque talvez possamos estar numa situação acima do que está sendo já imaginada? De forma alguma, porque hoje, não só hoje, mas sempre, nós sempre nos utilizamos daqueles pacientes que internam nas unidades hospitalares, fazendo aquilo que nós chamamos de síndrome respiratória aguda grave. Uhum. Então, esse sempre foi o nosso parâmetro de monitorização. Agora, é importante a gente lembrar que todos os anos nós temos a vacinação para gripe acontecendo. E assim foi no ano de 21, e que, infelizmente, a adesão, principalmente daqueles grupos, que são os grupos que maior risco de desenvolver formas graves e fatais de doença deveriam estar se beneficiando. Então, grávidas, puérperas, são aquelas que deram à luz nos últimos 45 dias, portadores de doenças crônicas e idosos. Nós não chegamos a 70%, quando o nosso objetivo era 95%. Portanto, é exatamente uma cobertura vacinal menor decorrente da não procura, fazendo então com que o vírus encontre uma população muito mais desprotegida e, dessa forma, fazendo uma apresentação clínica, por vezes, até mais grave. O secretário, essa vacina que foi distribuída no ano passado, ela já incluía a H3N2 ou é uma nova cepa da própria H3N2 que está pegando todo mundo agora? Na verdade, nós temos H3N2 na vacina anterior, que era da cepa Hong Kong. Hoje nós temos um outro vírus, mas ele tem algumas estruturas que lembram muito o próprio H3N2 Hong Kong, mas a nossa cepa é a cepa Darwin. Mas nós temos aquilo que nós chamamos de resposta cruzada. A resposta cruzada, ela faz um benefício atenuando a apresentação clínica. Então, não obrigatoriamente, mesmo aqueles que tomaram a vacina no ano passado, têm parcialmente uma resposta boa, não se enquadrando. Tanto é que todos aqueles que foram questionados quando internavam com formas graves nas unidades de saúde, nenhum deles tinha feito uso da vacina da gripe mesmo do ano passado. Então, mostrando essa resposta cruzada, apesar de não ser basicamente o mesmo vírus. Essa resposta, não é, justamente da vacina e tal, o Butantan chegou a enviar vacinas para a capital paulista. Existe alguma previsão, o secretário, disso acontecer aqui também para o interior? Nós estamos já estabelecendo uma grade. Mais de 2 milhões de doses das vacinas serão entregues para todo o estado. Fizemos uma entrega agora de 1 milhão de doses para o município de São Paulo e, dessa forma, estaremos, sim,
protegendo mais e mais a nossa população. Lembrando que, a partir de março, nós já teremos disponibilizada a nova cepa, a nova formulação vacinal, contendo essa nova cepa, o que talvez suscite a necessidade, inclusive, de antecipação do nosso projeto e processo de vacinação para a gripe de 2022. Geralmente a campanha da gripe é lá mais para o segundo semestre, não é? E talvez haja necessidade de antecipar para agora, né? Justamente por conta desse caso mais crítico. Essas 2 milhões de doses... Pois não, secretário, desculpe. Normalmente a nossa vacinação acontece a partir de abril, na segunda quinzena de abril, porque a gente tem que preparar as pessoas para o outono e inverno, onde as temperaturas são mais baixas e naturalmente as pessoas se aglomeram. Mas aí, muito possivelmente, a gente avalie se esses índices ainda se mantiverem, antecipar a campanha vacinal para dar essa proteção ainda maior para a nossa população. Perfeito. Secretário, essas 2 milhões de doses que estão previstas a serem distribuídas antes da chegada da nova, não é, da nova formulação da vacina até março, vão ser distribuídas para quais, já se sabe quais serão os públicos prioritários que vão ser imunizados? Vai ser aberto geral ou para quem já teve caso? Já tem essa definição? Todas as campanhas de vacinação que são feitas para a gripe, elas são voltadas para a população vulnerável, que é aquela população que tem o risco de desenvolver formas graves e fatais. Então, o que a gente tem? Geralmente são os idosos, portadores de doenças crônicas, pacientes com obesidade mórbida, pacientes com alteração na sua imunidade, profissionais da área da saúde, até porque eles estão muito mais expostos a adquirirem gripe, profissionais da área da educação também, quilombolas, indígenas, e dessa forma, e pessoas que estejam privadas de liberdade, sejam aqueles adultos ou na Fundação Casa. Dessa maneira, dando proteção a esse público que tem risco de desenvolver, como disse, formas graves e fatais ou de disseminar com muito mais rapidez dentro de um ambiente pelo fato de estarem confinados. Exatamente da mesma forma como já é normal com a gripe comum, né? Sem ser essa gripe que nós estamos vivendo. Muitas prefeituras, secretário, estão comprando medicamentos, enfim, já estão reforçando os estoques, né, por causa aí do número de atendimentos. Essa é uma atitude... O governo do estado pode fazer alguma coisa a respeito disso? Eventualmente comprar medicamentos e distribuir? Ou isso é de responsabilidade de cada município mesmo? Nós já fizemos aquisição agora no mês de dezembro, exatamente quando começou o incremento de gripe no nosso estado, até porque nós tínhamos a necessidade de prevenir e tratar todos aqueles com formas moderadas e formas graves, bem como aqueles com formas leves, porém com risco potencial de desenvolver agravamento do seu quadro. Então, o uso do oseltamivir, que é o Tamiflu, ele visa exatamente diminuir o tempo de doença, diminuir a quantidade de vírus e diminuir a transmissão. Então, com isso, deixamos muito claro a necessidade do incremento dos nossos estoques, tanto é que o estoque de São Paulo tem a possibilidade, sim, de acolher não só o Estado, mas eventualmente alguma solicitação que porventura passe a acontecer. Felizmente, nesse momento, isso não tem acontecido. Alguns municípios têm feito um contato diretamente com o fabricante e adquirido com o fabricante, mas nós não tivemos nenhum problema no nosso estoque de oseltamivir, que é uma medicação extremamente importante, como disse, para casos moderados, para casos graves e para casos leves em pessoas de situação de risco de desenvolver formas graves e fatais. É importante até reforçar, né, secretário, que o Tamiflu não deve ser usado como uma forma de prevenção, não é? É apenas como uma forma de tratamento. Pois é, hoje todas as vezes que nós nos utilizamos do oseltamivir tem como objetivo diminuir a quantidade de vírus, principalmente na orofaringe, que a gente chama na garganta, impedindo que ele acabe, então, multiplicando-se menos, invadindo menos o organismo e diminuindo, dessa maneira,
a evolução de doença, a evolução de sintomas, de febre, de dor no corpo, de comprometimento de estado geral. E lembrando que o próprio vírus da gripe, seja ele da influenza A ou influenza B, são responsáveis por comprometimentos pulmonares. Assim como o próprio Covid, ele pode ter um comprometimento pulmonar, dando o que nós chamamos de pneumonite, que são as inflamações do pulmão em decorrência da presença do vírus. E pode ser, sim, uma forma grave, principalmente naqueles que já têm alguma alteração, seja na sua imunidade, problema no seu pulmão, e assim vai. Secretário, só para a gente poder finalizar, né, só fazer aquela diferenciação básica entre Covid e gripe, muita gente ainda tem dúvida com relação a isso. A Covid tem sintomas que começam a se desenvolver depois de uma semana, aproximadamente, enquanto a gripe já é mais imediata, digamos assim, né? Não obrigatoriamente. O que a gente acaba vendo, principalmente agora que a população está vacinada, nós temos uma apresentação que vem sido mais frequente. Ela vem como um quadro de resfriado, mostrando dor de garganta, nariz entupido, eventualmente uma febrezinha baixa, sem um comprometimento maior do estado geral. As pessoas não ficam mais comprometidas. Em contrapartida, quando a gente fala de gripe, eu tenho um sintoma muito mais sistêmico, não é sintomas tão respiratórios altos como a gente viu tanto para os vírus do resfriado quanto para a própria Covid nesse momento. E aí a gente começa a ter, para a gripe, dor no corpo, dor nas juntas, um mal-estar maior, febre geralmente alta, 38,5, 39, também dor de garganta, dor de cabeça. Então isso acaba sendo também um grande diferencial. Lembrando dos casos da flurona também, não é, secretário? Que também estão começando a ser registrados aqui no estado de São Paulo. Secretário Jean Gorenstein, muito obrigado, viu, pela presença aqui no Tá No Ar Campinas. Agradeço imensamente os esclarecimentos. É importante a gente prestar serviço nesse sentido. E desejo a todos aí da Secretaria de Saúde, primeiro saúde, né, apesar de tudo, para poder aguentar mais essa onda que está chegando, né, secretário? Mas, graças a Deus, estamos vencendo. Eu acho que isso é importante, mas cada vez mais a gente está reforçando a importância de vacinar. Aliás, São Paulo atingiu agora na terça-feira 10 milhões da terceira dose. Nós estamos com 96% da nossa população adulta já vacinada com as duas e também temos 80% da população de todas as faixas etárias vacinadas. Então, a nossa população do estado de São Paulo está de parabéns, entendendo a necessidade, entendendo a importância da vacina. E lembrando, usar a máscara ainda é fundamental, principalmente agora na circulação da Ômicron, que ela tem uma infectividade, uma transmissão de pessoa a pessoa muito intensa. Ô, secretário, acabei esquecendo até de perguntar rapidamente. Já despedi, mas ainda continuo fazendo pergunta, né? Sou assim. Amparo decretou, não é, medidas de restrição a bares e restaurantes e tal. Foi a primeira cidade aqui do estado de São Paulo a adotar medidas do tipo. A secretaria está monitorando isso, lembrando que tem autonomia, cidades, para poder fazer isso, né? Como é que a secretaria viu essa decisão? Foi uma decisão acertada? Veja bem, cada município, como você mesmo colocou, tem autonomia e sabe das suas necessidades locais em fazer a restrição. Nós estamos atentos e monitorando todas as regiões do estado de São Paulo, no sentido de avaliar o número de internações nas unidades de terapia intensiva, das internações hospitalares e de mortes. Então, isso não fez e não exigiu que nós definíssemos uma estratégia de restrição de horários e serviços. Então, mas os gestores locais, entendendo das suas necessidades, têm a sua autonomia e total apoio da Secretaria de Estado da Saúde e do Governo do Estado de São Paulo. Perfeito, secretário. Muito obrigado, viu? Agora sim eu vou te liberar. Sei que o dia está bastante corrido aí, mas muito obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigado.
Obrigado. Conversamos ao vivo com o secretário estadual de saúde aqui de São Paulo, Jean Gorenstein, falando sobre a questão da gripe e também comentando aí a situação de Amparo, não é? Amparo é uma cidade que decretou aí medidas de restrição. Já, meio-dia e 20, a gente vai conversar ao vivo com a secretária de saúde da cidade para falar sobre essa questão específica aí do fechamento de bares e restaurantes a partir das 10 horas da noite. Medida que já começa a valer a partir de hoje lá na cidade de Amparo.